Cada cantinho da geladeira foi criado para manter tipos diferentes de alimentos. A carne, por exemplo, precisa ser conservada pertinho do freezer. E os ovos não podem ser guardados na porta, gente. O repórter Odilon Amaral está com uma nutricionista que vai dar todas as orientações para a gente, não é isso, Odilon? Boa tarde. Boa tarde, Arthur, Isabela, boa tarde para todo mundo. Essa dos ovos, por exemplo, eu fiz errado a vida inteira. Agora, uma coisa não tem lugar na geladeira, que é a sujeira. A Rafaela Cordeiro, nutricionista, explica para a gente com que frequência, como que a geladeira deve ser limpa. Deve ser limpa pelo menos uma vez por semana. Vai depender do uso também. Até 15 dias, né? Aquela pessoa que usa menos, por exemplo, mora sozinha, dá para limpar. E o ideal para limpar é sempre um paninho úmido ou uma buchinha com detergente neutro, né? Sabão neutro para não passar cheiro da geladeira para a geladeira e passar cheiro para o alimento. Agora, na organização da geladeira, o que deve vir em cima, o que deve vir embaixo, na porta? Então vamos lá, né? Estou trazendo aqui um folhoso, né? Que a gente vai colocar na gaveta. Essa tá? aqui de baixo, então, né? Isso. A gaveta ficam os legumes, as verduras e os folhosos, assim, e as frutas, que devem ser colocados já limpos e em saquinhos próprios, né? Limpos também para armazenamento. A gente tem, vamos então começar de baixo. Gaveta da geladeira. A gente tem a zona fria, que é uma região que pode colocar alimentos que não são tão perecíveis. Então, aqui temos exemplos de margarina, poderia ser manteiga, frutas já limpas, né, prontas para o consumo, e os ovos. Pois é, por que o ovo não pode ficar na geladeira? Na porta da geladeira. Né? Porque a oscilação da porta da geladeira é muito grande, né? Aqui fica muito mais para fora. E aí ele corre o risco de estragar com muito mais facilidade. Então é na zona fria, tá? E nós temos aqui acima a zona gelada, que está mais próximo do freezer. Nessa zona aqui, os alimentos mais perecíveis, leite, derivados, aí nós temos sucos naturais, comidas, restos de comidas, né, em vasilhinhas fechadas. Na panela pode botar na geladeira? Não, a panela não, porque às vezes a vedação não é boa, pode passar cheiro para a geladeira, a panela pode ter alguma sujeira, contaminar alguns alimentos da geladeira. Transfere da panela para uma vasilhinha e tampa e guarda. E na porta? Na porta a gente tem que pensar em coisas que também têm mais durabilidade. Né? Por exemplo, bebidas industrializadas, os temperos, água, porque nessa oscilação de temperatura o alimento não vai sofrer, não vai estragar com facilidade. E na parte mais superior, né? O que a gente pode congelar, o que a gente não deve congelar e como fazer isso? Sim, aí nós temos aqui, por exemplo, o freezer. O freezer, aqui nós temos carne, por exemplo, né, que tem que ficar congelada. Podemos congelar frutas em pedaços para usar depois para fazer suco, ou mesmo já prontas em forma de polpa. Feijão. Então, assim, pode-se congelar quase tudo. Lembrando que vasilhas, por exemplo, de plástico tem que ser própria para congelamento, assim como tem próprias para micro-ondas, porque se não for, pode ser prejudicial à saúde. Né? Lembrando também que o alimento congelado, ele não melhora a qualidade dele, ele preserva. Então, não adianta colocar alguma coisa que, por exemplo, está meio ruim ou meio estragada, pensando que vai melhorar. Não, ele vai manter a característica, então tem que ser coisas de boa qualidade. E na hora do descongelamento também, sempre importante tirar do freezer e colocar para descongelar dentro da geladeira ou direto num forno convencional ou um forno de micro-ondas. E não deixar, por exemplo, dentro da pia ou em cima da bancada, como é muito comum a gente ver também, porque aí existe um grande risco de contaminação. Agora, congelou, descongelou é uma vez só, não volta, não pode congelar de novo. Não, não pode, né? Porque corre o risco de contaminar. Então, por exemplo, feijão. Faça porções pequenas. Quantas pessoas tem na sua casa? Que aí não tem esse perigo. Você vai descongelar a porção para o almoço. E não, por exemplo, colocar naquela vasilha enorme que você vai descongelando e volta. Fica aquela confusão, correndo o risco do alimento estragar, você nem perceber. É uma coisa interessante que eu vi aqui, né? Congelou é bom etiquetar, né? Identificar para saber a data. Sempre, né? Tudo que colocar, que você vai colocar o que é, igual aqui tá bife de porco e a data, para você saber a validade. Não, é importante para você, na hora que você vier com compras novas, né? Ou fizer a lista de compras, saber o que tem, o que não tem e o que chegou primeiro, para não correr risco de perder o alimento por data de validade vencida. Tá ok, muito obrigado, Rafaela. Agradeço. Chegando em casa agora, eu tenho certeza que eu, o Arthur, pelo menos, vamos fazer uma revolução na geladeira e botar tudo em ordem, né, Arthur, Isabela? Aprendeu muito, né? Ele acabou de falar isso, Odilon. Acabei de falar isso mesmo.